seja bem-vindo. Eu quero agradecer a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje com o tema: o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Conforme nós temos presenciado os últimos dias, meus irmãos, as notícias, os acontecimentos que têm acontecido nos últimos dias, nós não temos dúvida que isso é o sinal do fim, porque a palavra de Deus proveu e as profecias estão se cumprindo. Por isso que esse estudo, eu quero agradecer a todos os irmãos, que o Espírito Santo possa tocar nos seus corações e que possa refletir nessa mensagem. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Jesus virá. Nós não temos dúvida, irmãos. As nações serão julgadas e quem é salvo vai morar com ele no céu para sempre. Mas a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 30 e 31, podemos ver o que a palavra de Deus nos diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com o poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus queridos, nós, os cristãos, devemos estar preparados, porque pode acontecer a qualquer hora. Jesus falou dos sinais do fim dos tempos, que poderemos ver, e nós temos assistido os acontecimentos, os terremotos, os catástrofes, as guerras que estão a acontecer, irmãos. Isso é todo o sinal que está escrito na palavra de Deus. A segunda vinda de Jesus e o fim do mundo é um tema muito falado na Bíblia. Como está muito espalhado no meio de outras coisas, é difícil de organizar e fazer sentido disso tudo. Mas podemos ter alguma certeza sobre o que acontecerá. Jesus virá, nós não temos dúvida. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 11, podemos ver o que a palavra diz. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, a palavra diz: que lhe disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como os viram subir. A palavra de Deus diz que Jesus voltará em forma física da mesma maneira que ele subiu ao céu depois de ressuscitar. Naquele dia, ele levará os crentes para morar com ele no céu. Também no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, os mortos serão ressuscitados e os povos serão julgados. Satanás será destruído e os seus ímpios que rejeitaram a Cristo irão sofrer as consequências. Mas o que ama Jesus terá a vida eterna, sem tristeza e sem a morte.
Quando chegar o fim, a terra em que vivemos agora será destruída, conforme está escrito no livro de 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardado para o dia de juízo e para a destruição dos ímpios. Conforme podemos ver que esta terra vai ser destruída. E todas as coisas estão unidas em Cristo. Isso, depois da destruição deste mundo, tudo vai ser outra vez reorganizado, unida em Cristo, conforme diz a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 10, que diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrestres, na dispensação da plenitude dos tempos. Assim, a nossa nova morada perfeita será no céu, irmãos. Quais os sinais do fim dos tempos? Meus queridos irmãos e queridos amigos, ninguém sabe quando o fim chegará, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando está perto. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos. No livro do Apocalipse podemos ver os acontecimentos que vai ocorrer antes da vinda de Jesus. Mas Jesus fez um resumo também dos sinais no livro de Mateus, no capítulo 24. De acordo com esse capítulo da Bíblia, podemos ver algumas passagens dos acontecimentos do livro de Mateus, no capítulo 24, que diz: muitos dirão que são Jesus ou que são profeta, mas, conforme nós sabemos, são os falsos profetas e o falso Cristo, fazendo até milagres para enganar as pessoas, mesmo alguns muito firmes na fé. Haverá guerra entre as nações e ameaças de guerras, e ouviremos falar delas. E isso nós temos estado a presenciar todos os dias, irmãos. Haverá desastres naturais como terremotos e fomes em muitos lugares. Conforme também nós temos vindo nas notícias, são os acontecimentos desses últimos dias, irmãos. Os crentes serão perseguidos, odiados em alguns e até alguns serão mortos. Haverá muitos escândalos, ódio e traição entre pessoas. A maldade do mundo será tanta que muitos ficarão desiludidos e deixarão de amar. Mas temos uma boa notícia. O Evangelho será pregado a todos os povos, mas isso não significa que será aceito por todos, conforme nós temos vindo, irmãos. Em Israel haverá muita turbulência, instabilidade e guerra. O mundo passará por uma grande tribulação, como nunca houve antes. Haverá sinais no céu e o sol e a lua não darão luz. Muitas pessoas serão apanhadas de surpresa. E nós vimos que muitas pessoas estão distraídas com isso. Apesar de esses acontecimentos têm estado a acontecer, podemos ver que o mundo está muito distraído, irmãos. Mas temos que levantar a cabeça, porque nós sabemos que o fim está próximo. Há muitos debates na escatologia sobre a ordem dos acontecimentos e sobre o que já aconteceu ou ainda vai acontecer. Em todas as épocas históricas, as pessoas têm associado os sinais da Bíblia aos grandes eventos da altura, mas é preciso ter cuidado com as interpretações. Conforme nós sabemos, só Deus sabe com certeza o dia e a hora. Mas os sinais servem mais como um aviso que um dia isso vai acontecer. O importante, irmãos,
é nós estarmos preparados para quando isto acontecer. E vem a pergunta: o que eu e você devemos fazer para que possamos estar preparados? O fim tanto pode vir daqui a 10 minutos, ou também pode ser daqui a 1000 anos. Nós não sabemos. Mas, irmãos, nós não devemos ter medo. A vinda do reino de Deus é uma coisa boa. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 18, é uma palavra de esperança. Porque a palavra de Deus nos diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nós devemos consolar os nossos irmãos, os nossos vizinhos, as pessoas com essas palavras. Eu quero agora destacar um ponto muito importante, irmãos. Ou pessoas, amigos, que estão ouvindo essa mensagem. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, eu peço, irmãos, deve fazê-lo agora, para ter a vida eterna. Se você já o aceitou, o que devemos fazer, irmãos, é continuar a viver de maneira que Deus quer. 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. É sempre bom, irmãos, é sempre bom se perguntar: se Jesus vier agora, Ele vai aprovar do que estou fazendo? É sempre bom fazer essa pergunta a nós mesmos, irmãos. Mas eu quero agradecer a todos os queridos irmãos e queridos amigos que estão assistindo essa mensagem. Não se deixe enganar pelos falsos cristos e também não desanime, porque Jesus vem e Ele te ama. Ele prometeu que vem e Ele vem. Meus queridos irmãos, que apeguemos a palavra de Deus e que nós fizemos aí uma reflexão da nossa vida para que possamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Salvador. E também não deixemos de ser enganados por falsos cristos e por pessoas que hoje em dia só sabem entregar as revelações, mas o que realmente a palavra de Deus, ou seja, o que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo deixou para que seja falado, isso está esquecido. As pessoas querem só ouvir as revelações e não estão importando que nos acontecimentos. E por isso eu quero agradecer a todos os irmãos e queridos amigos que possam compartilhar esse vídeo, que possa chegar às outras pessoas. E que Deus possa vos abençoar e que estamos preparados para que possamos receber o Mestre. Até o próximo estudo. E que Deus possa vos abençoar. Amém.